A única e verdadeira inteligência infinita. Esse é o tema desse vídeo. Eu voltei a gravar, adivinha onde? Morra de tanto viver. Tô nessa vibe aqui, nesse cantinho. Espero que vocês nunca descubram onde é, tá bom? Esse é o desejo do meu coração. Então, como acessar a inteligência infinita? Como acessar aquilo que nem o chat GPT, nem o Google, nem as pessoas mais sábias da história da humanidade têm acesso e você pode ter acesso. Léo, você tá com frase de marqueteiro, você tá falando que nem a galera do arrasta pra cima. Vou te dizer qual é o segredo do sucesso e ficar rico em 5 dias e ter o relacionamento perfeito e tal, e ter poder, sexo e dinheiro. Cara, não é nada disso, é muito menos, tá? Eu não vou ficar falando frases de efeito pra você, não. Mas isso que eu tô te falando é verdade e eu vou te provar. Entenda uma coisa. Nós nascemos como se fosse assim, uma folha em branco e conforme a gente vai vivendo as nossas experiências e sendo educado pelos nossos pais ou pelas pessoas do nosso ciclo social, a gente vai formando os pensamentos, nossas crenças, né? Então a gente pode ser extremamente, viver extremamente limitado ou de uma forma muito saudável em cada área da nossa vida, de acordo com a forma que a gente lida com o que acontece, com a forma como a gente vê o dinheiro, como a gente vê os relacionamentos, que a gente vê Deus, a forma como a gente vê cada coisa significa... A resposta disso tudo, assim, o que significa isso tudo? São crenças. Ou seja, as crenças, elas vêm, né, da forma como a gente vê as coisas e o mundo, e as crenças, elas influenciam os nossos pensamentos, sentimentos, que influenciam na nossa razão e emoção. A razão e emoção influenciam na comunicação. A comunicação, ela cria... ela influencia nos nossos relacionamentos, né? Os nossos relacionamentos, os nossos ambientes, eles influenciam nos nossos hábitos e nas nossas atitudes, e os nossos hábitos criam a nossa realidade e esse negócio fica se retroalimentando. Entendeu o ciclo, né? Beleza, agora a gente já pode ir para o contexto. Para a gente transformar a nossa mentalidade e pensar fora da caixinha e ser livre emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, você não pode pensar como escravo, você não pode pensar como sistema. E só tem uma forma de você não pensar como sistema, você e eu. Você precisa estar conectado à fonte. Léo, qual a fonte? A fonte se chama Espírito Santo. Quando a gente fala sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente entende que Deus é Pai, onipresente, onisciente, onipotente. Ou seja, ele tem todo o poder do mundo, ele tem todo o conhecimento do mundo e ele sabe de todas as coisas. E ele é o nosso Pai, criou para que a gente seja filho, filho amado. Amado, escolhido através da crença de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Beleza. Então Deus é Pai, Deus é Criador. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e é o Messias. Beleza? Só que a outra parte da Trindade é o Espírito Santo. O Espírito Santo é como numa família assim, vamos botar assim entre aspas, tá? É como assim, Pai, Deus, Filho, Jesus, e o Espírito Santo é como se fosse a mãe, vai. Então o Espírito Santo, ele convence a gente do nosso pecado, o Espírito Santo, ele dá respostas para as perguntas nossas, em livros, através de pessoas, através de sonhos, através de metáforas, de músicas, de diversas formas. E o Espírito Santo é a parte da Trindade que mostra e nos ensina e nos direciona acerca do que fazer e o que não fazer. Porque esse mundo está cheio de enganação, está cheio de mentira. Está cheio de marxismo cultural, cheio de falsas religiões, né? Cheio de mentiras das narrativas da mídia, que é comprada, que vendeu a alma para quem está em cima. E quem está em cima vendeu a alma para quem está em cima. E quem está em cima é o capiroto. Se é que você me entende. Então como é que você vai fugir de toda essa enganação? Como é que você vai viver de uma forma que você não seja manipulado, alienado, que você seja livre, apesar do sistema, apesar de você e eu sabermos que a vida é uma só e que o melhor está no pós-vida, mas que a gente quer viver da melhor forma aqui, apesar dos sofrimentos, apesar do life suffering, das dificuldades da vida. Você precisa estar totalmente conectado com Deus. E eu te pergunto, da hora que você acorda até a hora que você dorme, o que você faz? Eu aposto que você, se você for adulto, uma pessoa responsável, você vai dizer, Léo, eu faço exercício físico, eu trabalho, eu estudo, eu lido com os meus filhos, com os meus pais, eu lido com as pessoas do trabalho, eu pego o trânsito e todas essas coisas que todo adulto
minimamente saudável e responsável faz, né? Ou você está procurando emprego, ou você está passando por uma crise familiar, uma crise de saúde, está buscando ajudar alguém, sei lá, você está vivendo alguma coisa dessa assim, né? Coisa de vida de adulto. Ok. Mas e aí? Como que você lida com seus estresses? Como você lida com a depressão, com o estresse e a ansiedade? Como você lida com a falta de dinheiro? Como você lida com a ausência da parentela, dos amigos que deveriam te apoiar nos tempos difíceis? Como você resolve as suas dificuldades e os seus problemas? Você fica dependendo de ser humano, você fica contando só com as pessoas e sendo decepcionado tempo após tempo, porque você está botando sua expectativa nas pessoas, ou você bota sua expectativa em Deus? Ou você vai, na hora que você acorda e antes que você dorme, para o teu quarto secreto, ler a Bíblia, conversar com Deus, pedir, agradecer, pedir direcionamento, pedir para Deus usar pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te propor uma oração para você fazer para o resto da tua vida que transformou minha vida de uns anos para cá. E a oração é o seguinte: Deus, afasta quem tem que afastar, aproxima quem tiver que aproximar, conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é melhor que a minha. Deus, eu me coloco diante da sua presença, eu te peço, afaste os ambientes e as pessoas erradas e aproxime os certos para que eu viva o seu propósito. Me direcione em relação ao seu propósito. Eu quero viver minha identidade de propósito. Sim, eu quero prosperar. Sim, eu quero construir uma família. Sim, eu quero viver bem. Ok. Mas isso não é o mais importante. Você e eu não nascemos para ser feliz. A felicidade pode estar na jornada, mas você e eu nascemos para amar a Deus, ser amados, viver o nosso propósito e ajudar pessoas. Essa é a razão da nossa existência. Viver amor, compartilhar amor. Bota isso na sua cabeça, que a tua vida vai ser melhor. Enquanto você e eu ficarmos buscando ser feliz, entrar no casamento para ser feliz, você nunca vai conseguir. Porque a vida é sobre amor, e amor é doador. Amor não é simplesmente sentimento. Então, para você acessar a inteligência infinita, você precisa entender que você nasceu para um propósito maior e você precisa buscar querer o que Deus quer. Então assim, Deus, eu quero isso, isso, isso. Por exemplo, Deus, eu quero prosperar, ter uma independência financeira, construir uma família bacana, ter uma excelente esposa, ser um excelente marido e um excelente pai. Eu quero viajar o mundo trabalhando, estudando. Eu quero viver o seu propósito. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero morar numa casa, eu quero blá blá blá. Ok, mas contudo, acima de tudo, seja feita a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável e é melhor que a minha. Eu quero fazer a sua vontade. Quem você quer amar através da minha vida? Quem você quer usar na minha vida para me ajudar e para eu ajudar? Esse é o tipo de oração que eu e você precisamos fazer. E aí quando você começa a fazer esse tipo de oração, ter esse tipo de relacionamento com Deus, Deus começa a se agradar, porque Ele quer fazer a vontade dEle na sua vida, que é melhor que a sua e que a minha, entendeu? E Ele começa a realizar os desejos do seu coração, porque você passou a desejar o que Ele quer, como diz em Salmos 37:4. E aí você vai, em vez de só buscar o Google, só buscar o ChatGPT, só buscar os gurus da internet, você vai para o seu quarto secreto, você vai pedir uma licença para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, para o seu marido, para sua esposa, e você vai, na hora que você acordar e antes de dormir, tirar um tempo com Deus. E você vai pedir direcionamento para Deus. E sim, você vai usar o ChatGPT, o Google, vai buscar conselhos de pessoas, mas você vai confiar muito mais, primeiramente, em Deus e depois em você e se desenvolver, e depois você vai pensar em confiar nas outras pessoas. Porque em Salmo 118 diz: maldito o homem, infeliz o homem que confia nos homens. Confie em Deus. E peça sabedoria a Deus para saber em quem confiar, com quem andar e onde andar. E tire suas dúvidas com o Espírito Santo. O Espírito Santo me revela isso, me dá discernimento, me ajuda a achar as respostas para as perguntas que eu tenho para a minha vida. Deixa eu te falar, eu tenho 38 anos e nenhuma das perguntas que eu fiz para Deus até hoje ficou sem resposta. Não estou falando que eu sei todas as respostas para tudo não, tá? Eu estou falando o seguinte, todas as perguntas que eu fiz para Deus, Deus me deu a resposta. Através de uma pessoa, através de um livro, através de uma oração, através de um sonho, através de uma música, sei lá, através da natureza. Então, abra os seus ouvidos espirituais para ouvir o Espírito Santo, porque você vai estar muito à frente em cada área da sua vida, inclusive de trabalho, tá? Do que toda essa tecnologia toda aí, porque tudo nessa vida vai passar, menos Jesus Cristo, menos a palavra de Deus. Esse mundo que a gente está vivendo vai acabar, mas as palavras de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo vão permanecer porque eles são eternos. E a gente nasceu para viver uma vida eterna com Cristo Jesus. Beleza? Esse é o recado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, manda para quem você sabe que precisa. E para fechar, morra de tanto viver. Grande abraço e até o próximo vídeo.